Boa tarde, todo mundo. Na aula anterior, nós vimos dois processos de eletrização. Processo de eletrização por atrito e por contato. Hoje nós vamos falar sobre um novo processo de eletrização, tá? Bom, a nova forma de eletrização que a gente vai estudar agora é o processo de eletrização chamado por indução. A indução é um pouquinho diferente dos processos anteriores estudados, porque agora vai envolver uma aproximação de um corpo eletrizado de um corpo neutro. E essa aproximação não vai eletrizar de imediato, porém vai criar o que nós chamamos de polarização primeiro. Então vamos considerar, por exemplo, um aparelho aqui como o eletroscópio nessa cena aqui. O eletroscópio nessa cena ela está neutra. E aí quando eu aproximo esse corpo carregado, ao aproximar ele, o que acontece? Um deslocamento de cargas elétricas ocorre no eletroscópio. Os elétrons migram da sua estrutura para a região mais próxima do corpo carregado. E aí o que nós temos? A formação de um polo, por exemplo, negativo aqui em cima, e aqui embaixo a formação de um polo positivo. É esse processo que inicia uma nova forma de eletrização chamada indução, tá? É mais ou menos assim. Vamos considerar que eu tenho aqui um corpo que está neutro. E o que significa um corpo estar neutro? Significa que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, tá? Então, para cada carga positiva que ele tem aqui, também tem uma carga negativa. Então vamos imaginar que ele tenha várias cargas positivas e negativas. Ok? Só que se eu pego um primeiro corpo aqui do lado esquerdo e aproximo ele desse corpo neutro, vamos imaginar que esse corpo já esteja eletrizado. Por exemplo, positivamente eletrizado. O que ele vai atrair desse corpo neutro aqui? Cargas negativas. Então nós teremos elétrons migrando, ok? Desse corpo neutro para esse lado aqui, que está mais próximo do corpo carregado positivamente. Então elétrons migram para lá, e o que vai sobrar desse outro aqui? Cargas positivas. Na verdade, não são os elétrons que saíram daqui que foram para cá. Na verdade, tem uma migração de átomo para átomo. Um por um vai passando os elétrons até chegar lá. O resultado, a quantidade de cargas negativas que tem de um lado é igual à quantidade de cargas positivas que tem do outro. Como eu mostrei ali na animação, nós temos aqui primeiramente uma polarização. A polarização ainda não é uma eletrização. A eletrização vai acontecer em seguida. Vamos supor que agora desse lado aqui eu ligue a Terra. Tá, ok? O que é ligar a Terra? É ligar um corpo enorme cujo tamanho dele não tem diferença se perder alguns elétrons ou se ganhar alguns elétrons a mais. Então vamos considerar que eu tenho um corpo enorme aqui que pode ser chamado de Terra, por exemplo, certo? Nesse momento, esse polo positivo aqui vai acabar atraindo da Terra, ou desse corpo enorme, cargas negativas, que para ele não faz a menor diferença, tá? Então elétrons começam a subir aqui da Terra em direção a esse corpo carregado positivamente desse lado aqui, mas não todo carregado, ele está neutro na verdade. Mas a polarização desse lado positivo acaba atraindo elétrons naquela direção. E qual é o resultado? Quando os elétrons migrarem para cá, certo? E eu afastar esse primeiro corpo do lado esquerdo aqui, esse corpo que estava inicialmente neutro, como é que ele vai ficar? Continuar neutro? Por que ele estava neutro? Porque o número de cargas positivas era igual ao número de cargas negativas. Mas esse primeiro corpo que eu coloquei aqui do lado esquerdo, ele simplesmente polarizou o segundo corpo, certo? E esse segundo corpo ligado a um terceiro enorme aqui, forneceu esse terceiro elétrons para esse polo positivo do segundo corpo. O resultado é que quando os elétrons subirem aqui, e eu cortar esse fio, e eu afastar o primeiro corpo, o segundo corpo vai deixar de estar neutro. Ele vai passar a ter o quê? O segundo corpo? Ele vai passar a ter elétrons a mais, coisa que não tinha antes. Tá? Mas por que os elétrons migraram da Terra? Porque houve uma polarização. Então o segundo corpo que está aqui, ele foi induzido pelo primeiro corpo a polarizar-se e o terceiro corpo na jogada acabou fornecendo elétrons para o segundo, tornando eletrizado negativamente aqui. Ó. É isso que vai acontecer com ele. Então o primeiro corpo, ele induziu o segundo corpo a ficar eletrizado. Está claro para vocês? Então, nesse processo aqui, não há contato físico entre um corpo eletrizado e o corpo neutro. Se existe simplesmente uma aproximação, apenas essa aproximação ela é suficiente para induzir inicialmente uma polarização.
Um terceiro corpo na jogada é que vai fornecer as cargas elétricas que vão tornar o excesso aqui no segundo corpo. Nesse processo, que não há contato físico direto, nós chamamos eletrização por indução, tá? Existem também outras maneiras de eletrizar por indução aqui, mas segue a mesma ideia de polarização, tá? Deixa eu ilustrar aqui para vocês, através de um videozinho, tá? Como é que a eletrização pode acontecer também, tá? Primeiramente, nesse vídeo aqui, eu vou ilustrar para vocês, tá? A eletrização por atrito desse bastão, e aí eu vou aproximar ele desse sistema formado por dois eletroscópios aqui, ó, tá? Nesse pequeno vídeo aqui, ó. Eu tenho dois eletroscópios ligados a dois bastões metálicos. Reparem que eles estão encostados um no outro. Ou seja, eles estão funcionando como se fosse apenas um bastão. Inicialmente, como é que eles estão? Neutros. Mas a aproximação de um bastão eletrizado vai produzir o que aqui nesse bastão metálico que estava inicialmente neutro? Uma polarização. Vamos imaginar que esse lado esteja positivo. O que ele vai atrair desse lado aqui? Cargas negativas. O que vai sobrar do outro lado? Cargas positivas. A movimentação do eletroscópio indica que está havendo ali uma polarização, certo? Agora, o que ele fez aqui no experimento? Ele afastou uma parte do bastão do outro, não é? Que polo formava-se desse lado? Se esse bastão fosse positivo? Polo negativo. Que polo formava-se desse lado? Um polo positivo. Afastando uma metade da outra, cada metade ficou eletrizada. Os dois juntos estavam neutros, somando as cargas negativas com as cargas positivas. Estava neutro. Mas separando uma metade da outra, cada metade agora está eletrizado. Esse processo que eu acabei de mostrar aqui é chamado de eletrização por indução. Ok? Tá? A polarização induz depois ao processo de eletrização por indução. Tá? Vamos ver aí como é que ele vai ilustrar isso para vocês. Ó. Nós temos aqui cada corpo separado, cada um deles eletrizado. Tá? Aqui ele mostra inicialmente uma mistura de cargas positivas e de cargas negativas. Tá? Aí a aproximação do bastão, tá? Nesse caso aqui o bastão externo está eletrizado negativamente. O que vai acontecer com os elétrons que estão aqui? Vão se repelir e vão migrar para cá. E as cargas positivas estão desse lado? Vão migrar atraídos em direção ao bastão negativo. Então nós temos aqui o início da polarização. Tá? Então aí começa a acontecer a polarização. As cargas negativas migram para o lado esquerdo, as cargas positivas migram para o lado direito. E agora nós temos a polarização e a separação entre as duas partes. Cada uma dessas partes fica eletrizada com carga de sinais opostos. O que vai acontecer agora se aquele bastão externo não ficar mais próximo e eu tocar essa primeira metade com a segunda metade aqui? O que vai acontecer? Isso aqui não tinha cargas positivas que vieram da perda de elétrons que vieram para cá? Quando eu encostar esses dois, o que vai acontecer agora? Vai voltar a neutralizar, ficar como estava antes. Ou seja, a quantidade de cargas que migraram para cá vão retornar e o sistema neutraliza. Tá? Então, no processo de eletrização por indução, ao final do processo, todos os corpos ficam eletrizados com carga de sinais opostos. Um fica positivo, o outro fica negativo. Então, até agora, nós vimos três formas de eletrização. A eletrização por atrito, por contato e por indução. No processo por atrito, você esfrega um corpo no outro, um deles perde elétrons, o outro ganha elétrons. Quem perde elétrons fica eletrizado positivamente. Quem ganha elétrons fica eletrizado negativamente. O segundo processo, que foi por contato, você pega um corpo já eletrizado e encosta num corpo neutro. Se esse corpo já eletrizado estiver positivo e ele encostado num corpo neutro, ele vai deixar esse corpo neutro também eletrizado positivamente. Por quê? Porque o meu sistema tende ao estado de equilíbrio. A carga total vai se dividir pelos dois corpos. Então eles vão ficar no estado de equilíbrio e o sinal das cargas de cada um dos corpos será mesmo. Se os dois corpos estiverem assim, um deles neutro e o outro negativo, encostando o corpo neutro ao corpo negativo, o excesso de cargas negativas de um passa para o outro. E aí o sistema tende de novo ao estado de equilíbrio e os dois corpos ficam com cargas de mesmo sinal. Tá? Então, na eletrização por contato, sempre os corpos ficarão com sinais iguais, porque o sistema tende ao estado de equilíbrio. E esse processo que eu mostrei agora, que é a eletrização por indução, cada um deles fica com carga de sinais opostos devido ao processo inicial de polarização,
que separa uma carga positiva da carga negativa. E essa polarização, ao separar-se, faz com que os corpos fiquem eletrizados com sinais opostos. Ok? Bom, existe uma quarta forma de eletrização. E ela é tão importante quanto essas outras três. E você não encontra em todos os livros essa quarta forma de eletrização. Tá? Ela vem do conhecimento da física mais moderna. Uma física que vem aí oriunda do século XX. Tá? Na verdade, o efeito que vai gerar essa eletrização foi descoberto no final do século XIX. Mas a explicação só aconteceu no século XX. É chamado eletrização por efeito fotoelétrico. Ok? Tá? A eletrização por efeito fotoelétrico vai ser assim. Ó. Vamos considerar que eu tenho um eletroscópio e ele está neutro. Tá? Então ele não tem nem excesso de cargas positivas, nem excesso de cargas negativas. Como é que eu posso deixá-lo eletrizado? Bom, uma coisa a gente sabe. Para ele ficar eletrizado, ou ele vai ganhar elétrons, ou ele vai perder elétrons. De que maneira eu posso, por exemplo, mexer na quantidade de elétrons aqui? Eu posso irradiar luz sobre ele. Se eu fizer a luz atingir esse eletroscópio, cada raio de luz que atinge esse eletroscópio pode arrancar elétrons dele. Certo? Que tipo de luz é capaz de fazer isso? A observação experimental tem mostrado para nós que a luz azul, a luz violeta, a luz ultravioleta e os raios X, eles têm capacidade de arrancar elétrons de metais. Por quê? Porque os elétrons precisam de energia para estar na órbita ao redor do núcleo de um átomo. Se esse elétron ganha energia, o que vai acontecer com ele? Ele vai aumentar o seu estado energético. Aumentando o seu estado energético, ele pode ou cair fora do átomo, ou ele mudar de uma camada para outra do átomo. Dentro do átomo, você tem lá os elétrons ocupando vários níveis de energia, também chamado de camadas energéticas, certo? As camadas menos energéticas são as mais internas. As camadas mais energéticas são as mais externas. À medida que o elétron ganha energia, ele salta de uma camada mais interna para uma camada mais externa. E se ele já estiver na última camada, o que vai acontecer? E ele ganhar energia? Bom, como ele não tem como saltar para uma camada mais externa ainda, o que ele faz? Ele cai fora do átomo. Então é possível arrancar elétrons de um átomo irradiando sobre ele energia suficiente para que ele possa pular para fora desse átomo. E se ele pula para fora do átomo, o que acontece com o átomo? Ele está perdendo elétrons. Se ele perde elétrons, o átomo fica eletrizado. Se o corpo é formado por átomos e esse corpo perde elétrons, então dessa forma, o corpo também fica eletrizado. Então, nesse cenário que eu ilustrei para vocês nessa animação, o que nós tivemos? Nós tivemos raios de luz atingindo o eletroscópio, ele foi perdendo elétrons, e à medida que ele foi perdendo elétrons, o que aconteceu com ele? Ele ficou eletrizado. Tá? Refazendo a animação, nós vimos isso aqui, ó. Os raios de luz foram atingindo, e à medida que eles foram atingindo o eletroscópio, elétrons foram pulando fora da superfície metálica aqui, da parte superior do eletroscópio, e o eletroscópio ficou eletrizado. Se elétrons saíram, como é que ficou o eletroscópio carregado eletricamente? Positivamente carregado. Tá? No entanto, não são todas as formas de luz que são capazes de fazer isso. Tá? Nós observamos com muita facilidade a luz azul, a luz violeta, a luz ultravioleta e o raio-x. Por que a luz amarela, a luz laranjada, a luz vermelha não tem capacidade de produzir o efeito fotoelétrico com facilidade? Porque não possui energia suficiente para arrancar os elétrons, ok? De seus níveis de energia ou da camada mais externa. Para entendermos isso, nós temos que entender como funciona a distribuição de camadas que existe, ok? Numa estrutura atômica. Vamos imaginar uma estrutura atômica bastante simples aqui, só para facilitar o entendimento. Eu tenho aqui o núcleo carregado positivamente e tenho um elétron aqui carregado negativamente. Ele não está parado, ele está em movimento. Esse movimento do elétron mostra que ele tem uma certa quantidade de energia. O nome que nós damos a essa energia é chamada energia cinética, energia de movimento, ok? Mas ele está lá girando, se movimentando, e aí o que pode acontecer? Uma radiação pode atingir ele. E se a radiação atingir ele, o que vai acontecer? Ele vai ganhar mais energia. Se ele ganha mais energia, o que acontece com ele? Ele passa de uma camada menos energética para uma camada mais energética. Então ele faz um salto de uma camada menor para uma camada mais elevada de energia. Certo? Mas como eu disse, vamos imaginar aqui de novo, ó, voltando à animação. Ele está ali girando, ok? Girando ali ao redor do núcleo. E à medida que ele vai girando, ok? Ele está
manifestando sua energia. Recebeu uma quantidade de energia externa. O que ele fez? Ele soltou uma camada mais interna, uma camada mais externa. Recebeu de novo. O que aconteceu? Ele fez outro salto, uma camada mais externa ainda e com mais energia. Mas imagine que ele já esteja ali fora, na camada mais externa, e ele receba mais um raio de luz ali. O que vai acontecer? Aí ele cai fora, certo? Mas isso só é possível se aquele raio de luz que atingiu ali contém quantidade de energia suficiente. Na verdade, na física, a gente não chama de raio de luz, tá? A gente chama isso de fóton de luz, certo? O fóton de luz, ele representa uma certa quantidade de energia que uma partícula de luz contém. Então, quando aquela ondinha que eu mostrei para vocês ali, que representa um fóton, contém uma quantidade de energia suficiente para fazer o elétron saltar de uma camada para outra, ele salta. E se ele tiver quantidade suficiente para arrancar o elétron, ele arranca, tá? Do que vai determinar isso? Vai depender da diferença energética que existe entre uma camada e outra, ok? É assim, ó. A variação de energia entre um nível e outro, representado por ΔE, chamado de um quantum, foi proposto por Planck, chamado Max Planck, na verdade, como sendo proporcional à diferença de frequência de vibração que o elétron tem entre uma frequência e outra da camada. Do elétron entre cada nível de energia na forma de uma equação. Olha o que Max Planck propõe. Ele propõe que a diferença de energia entre uma camada e outra é proporcional à diferença de frequência com que o elétron está oscilando em cada uma daquelas camadas. Essa constante H aqui é chamada constante de Planck. É uma constante de proporção entre a frequência e a energia. Ok? Tá? Onde F é a frequência final, F0 é a frequência inicial, ou seja, a camada para onde ele foi parar e de onde ele veio. H é a constante de proporção, ou chamada de constante de Planck, cujo valor é esse valor aqui, 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo. Não precisa decorar esse número aqui não, tá? É uma constante da natureza apenas. Ok? Importante é saber o significado, uma proporção que existe entre a frequência e a energia. Bom, agora vamos imaginar que meu elétron esteja só numa camada. Se ele estiver só numa camada, então ele vai ter uma certa quantidade de energia, certo? Essa quantidade de energia, ela vai ser proporcional, então, à frequência que o elétron tem ali. Essa equação E igual a HF representa a quantidade de energia que o elétron tem numa determinada camada ou nível de energia em que ele oscila com uma certa frequência. Se ele vai saltar com uma camada mais energética, então ele vai precisar ganhar uma quantidade de energia suficiente pela diferença das duas camadas. Se essa quantidade for suficiente, da diferença, ele salta e aí ele passa a ter uma energia maior. E se a quantidade que ele receber for maior que a quantidade necessária para ele pular? Bom, ele pode simplesmente devolver essa energia, porque ela é mais do que suficiente. Ele não vai simplesmente absorver aquela diferença. Tá? Ele pode simplesmente devolver essa diferença e a energia atravessa aquele átomo como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, se essa quantidade for absorvida e depois devolvida, o que vai acontecer? O elétron ganha energia e depois perde. Nesse momento que ele perde, ele devolve aquela energia que ele emitiu e ele passa a emitir luz. Então, por exemplo, eu posso ter elementos químicos onde os elétrons absorvem energia e fazem saltos energéticos de uma camada menos energética para uma camada mais energética. E o momento seguinte, o que ele pode fazer com essa energia que ele ganhou? Ele devolver e saltar de volta para a camada menos energética. Então, aquela luz que ele absorveu, ele devolve. Então, nós temos absorção e emissão de luz às vezes. E isso pode acontecer com muitos elementos, com muitos materiais. Tá? Por exemplo, se você pegar sal de cozinha, certo? E colocar ele numa chama, esse sal de cozinha ele vai receber energia da chama e os elétrons vão fazer saltos energéticos de camadas menos energéticas para camadas mais energéticas. Em seguida, o que eles fazem? Eles saltam das camadas mais energéticas para camadas menos energéticas. E faz o que com a energia que absorveram? Devolve na forma de luz. Aí você vê aquela chama começar a brilhar com uma cor específica, característico dos níveis de energia que existe no átomo ali de sódio, por exemplo, que está no sal de cozinha. Então, cada tipo de sal, quando você queima no fogo, por exemplo, ele emite uma cor própria, uma cor característica de acordo com os saltos energéticos que os elétrons fazem nas suas camadas eletrônicas. Então, a estrutura do átomo está também diretamente ligada à explicação que nós formamos a respeito da luz. Então, a luz, a eletricidade e a estrutura do átomo são conceitos intimamente ligados, inclusive o processo de eletização por efeito fotoelétrico. Ok?